Você está ouvindo Não Sei Nada Podcast. Bem-vindos a mais um podcast do site Não Sei Nada. Eu sou o Felipe e não fique olhando os outros defecar. Isso é errado. O quê? Que horror. Vocês vão entender. Eu não sei se eu quero entender, esse é o ponto. Ok, eu acho que alguém já fez isso na vida. Oi, meu nome é Rafaela. Ô, Laura. Leila. A velhinha aí, ó. Ai, Já estou protegidinha aqui, olha. eu sou a Laura, mas quem liga pra mim? Hoje temos uma convidada. Nossa, caramba, fez uma Ponte. Sou eu? você viu? Ó, vai lá, Olá, convidada. gente, eu sou a Leila. Eu fui convidada porque eu falo muito. Eu acho que é por isso. Pelo menos foi o que a Laura me falou. Olá, pessoal, eu sou a Lidiane e, cara, acho que tem alguém além de mim nessa casa. Hã? A cara de todo mundo. Gente, Eu tô com Isso foi real? bastante Abre o medo. vídeo aí, mano. Sei lá, né? Isso foi só abertura ou tá acontecendo alguma coisa? Tá bem? Então, Foi a Lid que outro dia falou que... Imagina se você acorda tem um cara desse do seu lado. Eu Lembra? lembro disso. Então, aconteceu, Lidiane. Não, você falou, foi numa gravação, não foi? Você falou o que você ia fazer? Eu não sei, mas ela ia fazer alguma coisa que, tipo, não façam isso em casa, gente. Não é assim que você recepciona um estranho que tá parado do lado da sua cama. Ô, Felipe, solta as introduções aí, porque se for entrar nesse assunto eu tenho várias histórias pra contar. Eita! Eu acho ótimo que a gente fala, vamos gravar de tal série? Não dá, tô ocupado. Tô muito ocupada. Vamos gravar de besteira ou putaria? Gente, vamos, tô aqui já esperando. Lidiane foi a primeira a chegar. Eu sou a Karina e vamos começar o podcast. Nossa, que legal. Vamos aí. Desculpa. O que foi que você falou? Desculpa. Você arrotou, né? Não foi isso. Ah, a Laura morreu? Ela fez desculpa, gente. Ela pediu desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. ah, ela ia tocar a flautinha dela, como se a gente já não tivesse ouvido bastante da flautinha dela. No meio do A negócio, gente ela ia tá tocar. conversando, de repente ela começa com a flautinha. É. Do que a gente vai falar hoje? Eu falo do que a gente vai falar? Pode falar, fica à vontade. Hoje nós vamos contar umas historinhas nossas antes do apocalipse zumbi. Não, eu não quero galinha. O que eu vou fazer com uma galinha, moça? A gente deu dicas entre aspas de quarentena, do que fazer ou não fazer na quarentena, né? E agora a gente vai contar algumas coisas que a gente fez antes É da porque a gente quarentena. já fez isso também no da Dicas, entre aspas, de quarentena. A gente mais ficou contando essas coisas do que qualquer outra coisa. Pois é. Eu só um complemento. Na verdade é um complemento, né? Vamos com a Lid, que ela já tá pensando. É, a Laura já tá com a flautinha, acho justo. A Lid já ficou, vai Felipe, faz logo a introdução que eu quero contar aqui minha sacanagem. Não sei o que, vamos lá. Peraí, deixa eu... Peraí, que tem um... Não, tem umas histórias da Lid que são boas, mas peraí, deixa eu ver. Ô, Rafa, qualquer coisa você me recapitula aí. Então, Você me eu tô lembra. olhando no WhatsApp, na verdade. Felipe, só um adendo. Olhe bem a cara de maldade da Rafaela, tá? Maldade Eu tô vendo. minha? Olha a cara dela, ó. Ela tá com mó Ela tá mó feliz. feliz. Nossa, hoje eu tô... Nossa, hoje é Lidiane. Hoje é um programa bom. Ah, depois, ó, acho que entre eu e ela tá mais empolgada pra contar desses assuntos. Não tô cansada só. Dos assuntos? Não, é porque eu tive que sair hoje pra buscar um negócio que eu comprei, que não vieram entregar aqui, eu tive que buscar na loja. Ah, você foi na rua? Que absurdo! Não pode! Que coisa horrível. Nossa, Você é uma pessoa tem vida péssima. lá fora. Não tem, não. Quem falou? Qual que é a história, Lid? Um cara acordou, você acordou e tinha um máximo ainda do seu lado? Como que é? Nossa, quem dera. Tinha o mínimo. Tinha um mínimo. Coitada. Boa. Não, na verdade, foi assim que eu fiquei solteira, né? Solteira não, né? Que eu separei. Enfim. Divorciada, tá? Desquitada, como diz a família tradicional brasileira, né? Mas enfim. Mas eu não entendi, foi dessa maneira que você ficou solteira ou isso aconteceu em seguida que você ficou Não. solteira? Eu não entendi. O divorciada foi antes disso.
Mas aí eu moro sozinha agora. E aí aconteceu de eu estar dormindo e simplesmente minha casa eram cômodos separados. A cozinha é um cômodo, a cozinha barra sala, e o quarto é um outro cômodo. Então, ambos os cômodos têm portas. A porta do quarto tá travada, tá isolada, né? Tem porta pra fora. Não entendi. O quarto tem uma porta pra fora, é isso? Isso mesmo. E aí meu pai isolou essa porta. Mas tem a porta lá. E aí eu tava deitada, dormindo. E geralmente eu durmo na ponta da cama. Naquela que dá pra sair. Porque a minha cama é encostada na parede. E aí eu tava dormindo lá. E aí veio uma luz na minha cara. Que foi da janela do quarto. Sonda anal. Veio uma luz na minha cara e uma sonda anal. Me abduziram, quando eu voltei, eu tava com a sonda anal. Eu achei que era abdução também. Falei, meu Deus. Eu já tava aqui, já tô suando. Tinha veio uma luz na minha cara quando eu acordei, tinha sondas. Não sabia que era história sobrenatural, senão tinha escolhido outras coisas. Laura, cadê a musiquinha, Laura? Cadê a flautinha? Cadê a musiquinha? Tem que ser aquela musiquinha do Arquivo X. A música do Arquivo X agora, velho. Taranana. Continua, veio a luz. E aí veio uma luz na minha cara, que foi da janela do quarto. Tipo, abriu uma brechinha na janela e tem a luz da rua que reflete, e é mó clarão. Só que aí apareceu um senhor de cartola. Sabe aquele senhor de antigamente mesmo, que era cartola grande, com bengala na mão? Já virou de macumba. Começou não. Começou na abdução, sonda anal. Agora ficou pesado o bagulho, parece um tranca-rua da sauna. Ó, essa da Pareceu sonda uma anal é você foto, que tá falando, viu? Tá, continua, desculpa, eu não tô conseguindo me controlar. Continua que a história tá ficando boa, vai. E aí, ele passou do meu lado, só que é como se o cara estivesse andando na rua. Ele passou do meu lado e ele atravessou a porta que tá travada do quarto. E aí, tipo, eu fiquei sem entender nada. Pera, é história sobrenatural mesmo? Eu achei que era zoeira. Eu não sei pra que história sobrenatural. Felipe, eu não tô vendo a sua cara de bunda nesse momento. Como você está? Meu Deus Mas do o quê? céu, mas o cara atravessou a porta e aí, você voltou a dormir normal? Não, eu sentei na cama e tipo, eu fiquei... Mano, mas o cara nem falou comigo e passou assim. Pô, sacanagem, o cara veio aqui, se aproveitou na corda e saiu andando. Nem rolou nada, mas tipo... Nem rolou será que nada. ele me viu? Nem rolou nada, puta sacanagem, meu. Foi uma mistura de sonho, abdução com eroticismo e macumba da braba. A abdução fantasma, mas o que deixou ela mais chateada é que ele ignorou ela. Exatamente, que não rolou nada. verdade. Falou, pô, meu. Ele nem falou com ela, como assim? Invade a casa alheia e não fala com as pessoas. Mas imagina a Lidiane dormindo lá com aquele bundão pra fora. Passa um cara, nem olha, mano. Nem olha, mano. Ele falou, ai, credo. Ele falou, se fosse o Felipe, eu ia. Não, eu não quero a galinha. O que eu vou fazer com uma galinha, moça? Mas teve alguma dessas aí que o cara da cartola foi pra cima, não? Não, nenhum foi safadinho, Nenhuma? não. Pô, o cara da cartola é sacanagem, mano. O cara zoou. Ó, a Rafaela fala tanto da minha bunda. No dia que eu Ai, caí, meu Deus. algo estava me rondando e falou: filha da puta, você vai descer essa escada, mas você vai descer caindo. Foi na sua casa também? Foi. Vamos Foi fazer um negócio impressionante. uma coisa aí pra... Precisa levar alguém pra benzer sua casa. Pensando seriamente, tacar um sal grosso, né? O cara da cartola não quer ver sua Acende bunda, um mano. incenso. Sei lá, mano. Sei lá. Eu tava descendo a escada porque meu pai tava me chamando. Só que, Seu pé? juro, eu segurei no corrimão. Não sei como
que cargas d'água aconteceu neste dia. Eu nem bebida eu tinha. Simplesmente meu pé foi pra frente e eu desci metade da escada ralando a bunda. Ah, mas quem nunca, né, gente? Eu já rolei escada. Espera. Eu já escorreguei também, escada e desci, tipo, degrau por degrau na minha bunda, assim, batendo. Mas vocês passaram uma semana mandando foto da bunda de vocês pros outros? Não, eu caí de bicicleta no dia seguinte e falei pra todo mundo que tinha sido por isso, porque eu fiquei com vergonha de ter escorregado a escada aí. Então, aí na metade da escada, eu consegui levantar. Na metade da escada, eu consegui levantar. Continuei segurando no corrimão, inclusive abriu até meu pulso por causa disso. E aí eu fui descer o restante da escada. Aconteceu a mesma coisa. Eu fui parar dentro da caixa de areia do gato. Olha, vamos falar com esse moço da cartola aí. Porque pra ele, pô, jogar no cocô do gato é sacanagem. Ó, cair tudo bem. Não querer minha bunda, tudo bem. Mas cair no cocô do gato não dá, mano. Ainda acho que pra ela não querer a bunda, acho que foi o mais relevante. Foi a primeira coisa que ela pensou. Assim, foi o mais relevante. Foi pior. Ela falou, tudo bem, meu, caiu de cara no cocô, mas ele tinha que querer minha bunda. Ah, eu já caí de cara no cocô. Você já caiu de cara no cocô? Quem caiu de cara no cocô? Perdi. Conta essa, já caiu de cara no cocô? Respira, Laura, respira. O que tá acontecendo? Tá viva. Ai, não, é que eu lembrei quando eu era criança. É que eu lembro de flashes. Eu nem sei se essa história é verdade ou se é uma daquelas que a gente fica tipo, o que tá acontecendo? Quando a gente é criança. Mas eu lembro de eu andando de bicicleta no jardim e tinha uns cachorros grandes lá. Tinha a Alessia e o Aleph. Eram 2 cachorros que a gente tinha que eram grandões. E minha mãe tava limpando, né? Porque eles faziam bastante coisas, principalmente à noite, assim, né? Fazia bagunça, aquele monte de cocô. Aí minha mãe, eu lembro que tava brincando e andando de bicicleta. E eu lembro de ter caído. E a próxima cena que eu me lembro que sou eu chorando na frente do espelho com a cara cheia de cocô. Meu Deus! Que horror! Olha, Laura, se ninguém tirou foto, eu acho que não deve ser verdade. Porque... Ah, caiu, deve ter caído. Criança faz essas coisas, mano. Uma vez o Diego cagou na Karina. Oi? Mas foi tipo um tiro de shotgun na cara dela de cocô. Não foi na cara, foi na roupa. Não foi na cara. Não aumenta a história. Ele era bem bebezinho, acho que ele devia ter 1 mês. Era bem bebezinho, que faz aquele cocô de jato, assim, Oh, meu Deus. mole, porque ele só coitado. mama. Eu fui trocar ele de madrugada. A hora que eu abri a fralda, que eu levantei assim as perninhas dele pra pôr a outra fralda, veio um jato assim na minha roupa, Fez... no peito, assim, e aí eu inteira suja, tendo que segurar a criança, limpar a criança, pôr a fralda e o Felipe fingindo que tá dormindo. Eu, Felipe, vem me ajudar, vem me ajudar. Ele fingindo que tava dormindo. Mas eu tenho nojo, eu vou vomitar. Fala aí, Karina, nem pra ter sido na cara do Felipe pra ele sair vomitando a casa inteira. Ah, eu ia vomitar. Eu ia vomitar em cima da criança. Eu trocava ele Ele sempre. fez eu deixar o Diego assim, ele falou, então pera, sai de perto dele. Passa de costas pra mim, pra eu não ver, porque eu vou vomitar. Meu Deus, gente. Felipe dá mais Nossa, trabalho que a eu criança. teria esfregado cocô na cara dele, mano. Não, eu trocava ele. Detalhe, isso era às 4:30 da manhã. Eu trocava o Diego sempre. Só que ela virou e falou, Felipe, ele fez cocô em mim. Aí eu fiquei imaginando um monte de cocô nela. E eu não conseguia abrir meu olho. Eu falei, não, mano, o vômito tava aqui já, ó, na pontinha da goela. Eu falei, não, mano, você tá com cocô? Então, peraí, vai lá e eu vou Como deixar. que eu vou deixar a criança sozinha no trocador? Não, mas eu troquei, depois ficou tudo bem. Depois ficou tudo bem. Essa história a gente vai deixar guardadinha. Quando o Diego estiver grandinho, a gente vai mostrar pra todos os amigos dele. Não, eu não quero galinha. O que eu vou fazer com uma galinha, moça? Eu tenho dor de barriga o tempo inteiro. Eu tenho problemas intestinais o tempo inteiro. Antes eu não tinha, mas eu não sei se porque eu abusei muito da minha flora intestinal. Então qualquer coisa me dá caganeira agora. Uma vez eu fui numa festa. Ai, meu Deus. Eu fui numa festa e aí tinha, sabe essas salada de maionese? Ai, marrentinho. Que é maionese, batata,
Sabe como é que é? Leguminho e tal. E aí um amigo meu foi comer e falou, ó, a maionese tá quente, hein? Eu falei, mano, mas eu tô com fome, né? Vou comer, dá nada não, essa maionese quente aí. Comi a maionese quente. Deu aí nada, a gente ia não, viajar né? pra um sítio no outro dia. Mano, no meio do caminho, a maionese bateu no estômago. Eu entrei num desespero. Eu falei, pelo amor de Deus, para o carro. Meu pai que foi, eu falei, para o carro. Ele parou o carro, eu saí correndo, eu entrei no primeiro lugar que eu vi. Eu não sabia nem o que era. Entrei e falei pro cara, ô, grande. Tem um banheiro aí? Acho que o cara viu que eu tava meio amarelo, né? Falou, tem, vai lá. Aí eu fui no banheiro. Aí fui no banheiro, tal, não sei o que. Aí o cara, ô, tá tudo bem? Eu falei, não, tá, só tô meio passando mal, hein? Tem um senhor que tá procurando um rapaz que entrou em algum lugar pra fazer cocô. Eu acho que é você. Era meu pai. Tava me procurando. Aí beleza. Aí a gente foi lá no sítio lá tal. Só que aí eu comecei a subir assim um matagal e tal. E começou a me dar de novo. Comecei a subir o matagal. Batendo suador, né? Então, e não tinha banheiro, mano. Não tinha banheiro. Era só mato. Aí eu falei, não, mano, eu vou ter que ir aqui. Fazer aqui, no mato. Eu agachei, né? Mandei ver lá no mato lá. Meu Deus. Cara da Laura. Ai, que nojo. Na hora do desespero, mano. Mandei ver no mato. Aí eu, nossa, mano, tal, beleza. Na hora que eu olho assim pro lado, era um terreiro de... Eu, sem querer, né? Eu não vi, mano. Pedi desculpa e fui embora, né? Fazer o quê? Então, o moço da cartola tá visitando a pessoa errada, né? Eu acho que ele tá procurando uma vingança que não aconteceu com... Ele vai se entrar ali. É verdade, ele foi pro extremo demais. Ele queria chegar na casa do Felipe mesmo. Se fosse você, nem dormir essa noite. Olha, que eu acho que agora que essa história veio ao mundo, o moço da cartola finalmente sabe quem procurar. Olha, vai ser você essa noite. Não, eu não quero galinha. O que eu vou fazer com uma galinha, moço? Era 25 de janeiro, era isso, né? Sim, aniversário de São Paulo. Eu recebo mensagem da Laura. Vamos pro aniversário de São Paulo? Aí eu, não tenho o que fazer? Vamos. A gente foi. Meu aniversário tinha sido uns dias antes, e aí eu tava meio desanimada, aí a Leila falou, não, você vai comemorar o seu aniversário sim, vamos fazer alguma coisa, vai ter um monte de coisa legal no aniversário de São Paulo. Aí a gente foi fuçar e tinha mesmo. Ela queria me dar bolo, mas não, eu forcei ela aí nesse rolê maravilhoso, sensacional, memorável, jamais esqueceremos. Perdi minha virgindade anal nesse rolê aqui. Tá vendo, Felipe? Chegou seu momento. Som da Nau. A gente tava em frente ao Teatro Municipal, nós três e o irmão da Leila. E aí, do nada, a Laura ouve umas meninas assobiarem, né? Nossa, a Laura toda simpática, tem que começar daí. Não, é que, tipo, no aniversário de São Paulo tinha muita coisa rolando. E aí teve esse evento que a gente queria ver, que era a orquestra sinfônica na frente do Teatro Municipal. E aí a gente tava lá, e mó clima de carnaval pra todo mundo ver a orquestra, porque, claro, né, assim que você vê música clássica. E aí alguém começou a assoviar, mas era aquele assovio que, tipo, aquele... Sabe? Aí alguém fez e tava bem atrás de mim, e eu virei pra ele, tipo... Me ensina! Foi desse jeito. Uma pessoa Desconhecida. aleatória, né? Foi aleatório, mas elas me ensinaram. Eu consegui fazer uma vez, depois nunca mais. Mas enfim, obrigada, Sabrina. Era a Samara, não era o nome dela? Putz, a Samara foi mal. Desculpe, Samara. Eu vou deixar o Sabrina, você sabe. Né? Tipo, era um grupo de meninas também que tava lá no teatro, também, no rolê também. E aí a gente começou a ficar ali perto uma das outras. A gente meio que juntou os dois grupinhos, mas só batendo papo, sem juntar muito o rolê. Aí começou lá um teatro, a música clássica, não dava pra ouvir nada. Tava péssima a acústica, mas parecia legal. A gente tava mais prestando atenção nas brigas, umas coisas que estavam acontecendo lá. Bebendo. Começou com a Samara, se eu não me engano, fumando lá no meio da multidão. E aí uma mulher do nada virou pra cara dela e começou a falar: você não pode fumar aqui, não sei o quê. E aí começaram a se bater e, tipo, vários problemas nesse dia, gente. Depois que acabou o evento, começou a dispersar assim a galera. E aí meu irmão apontou pra gente e falou assim: olha aquela senhorinha que fofa ali dançando. Ela tava dançando meio que sozinha, assim, super dançando. Porque o evento acabou com... eu não lembro muito uma bem o que bateria era, de mas... mulheres, eu esqueci o O nome. pessoal tava fazendo uns negócios tipo frevo, né? Então Acabava a animado, música assim. clássica, e aí
aí vinha uma bateria de mulheres tocando, realmente, pra fazer, tipo, bloquinho que a gente ia pra um outro lugar do evento onde ia ter os shows. E aí a gente teria que ir seguindo ela. E aí quando começou a tocar, todo mundo começou a dançar lá, meio carnaval mesmo. E aí o Pedro viu essa velhinha muito fofa que a Leila falou. Não, aí ele falou assim, vamos lá, vamos chamar ela pra dançar com a gente, vamos dançar, vamos fazer amizade com ela, coitada, ela tá aí sozinha, né? Tá super toda se divertindo, animada, super né? fofinha, super animada. E aí ele chamou ela pra dançar com a gente. A gente começou a dançar com ela, mas ela... Não, as meninas ficaram dançando com ela, eu fui a única que fiquei distante pensando, não gosto de velho. Começar a dançar com ela, entre aspas, porque o que ela fazia era segurar suas duas mãos e puxar, pá, pá. Ela começava a te dar umas, sabe, tipo show de rock, quando as pessoas começam a bater uns nos outros, assim? Ela dançava assim, ela fazia pá, pá, e saía batendo, assim. Ela era meio invasiva, assim, na dança. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tinha uma senhora completamente lelé dançando lá no meio da galera e vocês foram lá mexer com ela. Não, uma senhorinha de cabelo branco, todo É, branco. uma E vocês foram lá senhorinha, mexer tipo, com ela. A Laura, a Leila e o Pedro foram todas felizes. E aí, das outras meninas, foram duas mais animadinhas. Eu não lembro o nome da terceira. Lembra aquela que era mais quietinha? Ela ficou do meu lado, olhando assim. Ficou uma das meninas do meu lado, olhando pra velhinha. A gente ficou meio de longe. E todo mundo lá ao redor da velhinha. a gente, tá bom, chega, né, tia, tá bom, vamos lá seguir o bonde. Aí a gente foi. Ela fazia umas perguntas meio invasivas também, que eu me lembre. Ela era meio sem noção, ela ficava dançando, meio que tipo... Acho que ela ficava... Ela ainda pediu seu telefone? Era do Pedro, do meu irmão. Se eu não me engano, ela ficou mexendo com o Pedro, falando, eu não lembro o que ela falava, gente, mas era bem sem noção. Aí, do nada, a gente falou, tá bom, né, vamos ali, vamos seguir o bloco, né. E na hora que a gente virou, a gente só viu o Pedro. Foi o Pedro o primeiro a ser atacado? Eu acho que fui eu. Não sei se foi o Pedro ou se foi eu. Entendi. Eu senti, assim, um pula-pirata, assim, alguma coisa... Pula-pirata é ótimo. Adentrar o meu orifício anal sem a minha autorização. E era velhinha na dança dela. Ela achou que era engraçado enfiar o dedo no ânus das pessoas enquanto dança. Só que depois a primeira pessoa que eu acho que fui eu percebeu, todo mundo começou a ficar meio tipo, opa, pera, o que tá acontecendo aqui? E ela começou a sair correndo atrás das pessoas, tentando enfiar o dedo Nos orifícios. Aí eu lembro que o Pedro virou pra ela e falou, que isso? Ela, calma, eu faço isso com os meus netos. Tipo, oi? E aí a gente falou, tá bom, chega. E aí a gente saiu andando, e aí do nada, a velhinha, tipo, a gente saiu andando e se enfiou no meio da multidão. E foi assim que a gente juntou os grupos da Samara com o nosso, E as porque a outras velhinha duas meninas começou... do Yakut também, lembra? E as duas outras meninas do Yakut, porque a gente tava perto. E aí a velhinha tava empolgada, então ela começou pum, 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 pum. Ela começou a metralhadora de dedo. Metralhadora de dedo. E aí todo mundo se juntou pra gente conseguir ficar alerta. A gente se enfiou no meio da multidão e do nada a gente sabia que a velhinha aparecia quando alguém fazia... Gente, por favor, né? A lição que nós temos aqui é sempre com consentimento, tá bom, gente? Chama-se assédio isso. Agora não pode. Te dou meia hora pra você parar. Mas a Leila tem as melhores histórias. Tem uma vez que a Leila derrubou 200 quilos de frango no chão. Não foi isso, Leila? Foram 176 quilos de frango, não foram 200. Como? Eu morei no Japão por 2 anos e nessa época eu era muito, muito pobre no Japão. Passei por várias histórias também relacionadas a isso. Mas por causa disso eu fui trabalhar numa fábrica. Eu trabalhei em mais de uma fábrica, mas uma das fábricas em que eu trabalhava era uma fábrica que embalava frango para supermercado. Então o frango veio da granja, a gente tinha que abrir o frango. Aí tinha vários processos de lavar o frango, pesar, tirar a pelinha, separar por tipo de frango, separar. Esse era o que eu mais detestava, era separar entre o frango rosa e o frango dourado. Então quando vocês forem no supermercado, percebam se é rosa ou dourado. Eu nunca descobri até hoje qual é a diferença. É que o dourado provavelmente era aquele que é um nível a mais, sabe? Você tinha que comer muito rosa pra achar um dourado. se
Se você achasse frango dourado, você ia pra uma fábrica de frango mágica, comandada pelo Willy Wonka. Talvez, exato, talvez fosse que nem o Willy Wonka. Meu trabalho fosse ficar procurando até achar um dourado, mas eu usava máscara e meu óculos tava tudo embaçado, eu mal via o frango, que dirá a cor dele. Foi um trabalho bem estressante nesse caso, porque eu nunca descobri qual era a diferença e eu só levava bronca, porque eu colocava aleatoriamente na bandeja e aí a chefe falava, você não está vendo? E segurava 2 pedaços exatamente iguais de frango. Esse é rosa, Olha aqui, brasileiro, esse é abre o olho, dourado. brasileiro, abre o olho. Só o japonês abusivo, né? Abre o olho, brasileiro, olha aqui. Não tá vendo a cor? É esse aqui, esse é flango. Esse flango, esse pombo, esse flango. Um dos trabalhos que eu mais fazia era que eu tinha que abrir o saco que vinha na granja e colocar numas caixas bem grandes, assim, abertas. Umas caixas azuis que encaixam uma em cima da outra, assim, é pra fazer uma pilha de caixas, só que fora da embalagem, que era pra mandar pras estações pra galera conseguir trabalhar por cima. Em cima disso, então eu pegava da granja, abria, jogava na caixa. Aí abria outra, eu anotei isso na época, porque eu achei que... Eu contei essa história pras pessoas, eu achei o meu relato da história da época, era 18 quilos por caixa, então eu tinha que muita matemática, que eu sou péssima, mas enfim, pra encher as caixas e aí colocar outra por cima. Depois que eu tinha enchido a pilha de 7 caixas, eles ficavam em cima de um carrinho. Eu tinha que levar o carrinho pro congelador, né, não era um congelador, mas um freezer lá, uma geladeirona daquelas de frigorífico, deixar o carrinho lá que, né, ao longo do dia as pessoas iam pegando pra fazer o trabalho. Aí, depois que, uma das vezes, quando eu já tinha a pilha de 7 caixas em cima do carrinho, eu fui empurrar o carrinho e... Não sei se vocês sabem, eu não sei explicar o que é isso muito bem, mas sabe ralo, assim, que é meio trilhado, assim, tem tipo um trilho? Sei, é um ralo com trilho. Aqueles ralos compridinhos, assim, sabe? Que tem os buracos. E a roda do meu carrinho enganchou nesse buraco. Só que lembre-se que eu estava carregando 176 quilos de frango no carrinho e... Mas era o frango rosa ou o frango dourado? Não, eu não vou saber. Era misturado, porque não tinha passado pela triagem ainda. Chegando pro chefe, olha, eu derrubei o frango rosa. É o dourado! É o dourado! Depois da bronca, que eu nem derrubei o frango certo. E aí eu fiquei puxando o carrinho de todo jeito pra tentar desenganchar ele. Não consegui, e numa dessas, começou a virar, assim, a quantidade de, né, as caixas enormes de frango. Eu fui tentar salvar, mas não consegui, as caixas caíram tudo em cima de mim. Só que era um frango bem melequento. Então, na hora que eles caíram no chão, espalhou, assim, pela fábrica inteira, assim. Ele foi espalhando o frango. Foi aquele escorregadio. Eu fiquei sentada numa poça melequenta de 176 quilos de frango. O frango, eles tiveram que parar o trabalho da fábrica naquele dia, naquele horário, né? Todo mundo parou, porque o frango foi parar em todos os lugares. Era uma fábrica pequena, era meio que, tipo, uma salinha a fábrica. E tinha as máquinas, tudo. Então, foi pra todos os lugares. E aí chegou meu chefe, eu já pensei, vou ser demitida aqui. Mas o chefe ria tanto, que eu nem levei bronca, ele só ria muito. Aí ele só mandou eu levantar e ele falou assim, continua com o seu trabalho aqui que eu vou limpar. E aí ele mesmo limpou. Spoilers, ele só deu uma lavadinha e botou lá na máquina. Isso é lógico. Já passou uma água, Isso assim, é ó. lógico. Ele catou uma mangueira e falou, agora tira a mosca. E foi isso, e mandou de volta pro congelador lá. Mas depois eu descobri que eu não tinha sido nem a primeira pessoa que fiz isso, mas isso mostra quão desastrada eu sou, derrubando os frangos, tudo. Japonês, Você não filha da soube mãe. reconhecer o frango rosa do frango dourado? Ele vai te ensinar uma lição. Vamos ver se você reconhece quando cair tudo na sua cara. O pessoal ficou tudo me olhando feio depois, aquela estrangeira burra, olha o que ela fez, derrubou. Tinha que ser brasileira, né? Tinha que ser. O que mais que você fez no Japão, assim, de absurdo? Tem uma história... Só peraí, você foi mandado embora do Japão ou você veio porque você quis? Eu fui fazer o intercâmbio, né? Pode ser, não sei. Eu estudava na faculdade de Tenri, né? Lá no Japão. Então eu fui fazer faculdade lá. E aí, uma das histórias que aconteceu lá foi na minha aula de russo, porque eu inventei que eu queria fazer aula de russo em japonês.
no Japão. No Japão. Que linda, faz muito sentido. O professor só falava japonês e russo, não falava nem inglês. Russo não é difícil o suficiente, vamos fazer russo em japonês. Na aula, em geral, eu só ficava ouvindo ele falando e acenando, assim, mesmo que eu não entendesse nada. Nesse dia em específico, ele estava falando, eu só acenando com a cabeça, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, e de repente todo mundo levantou da sala e começou a ir embora. Eu pensei, acabou a aula. Ótimo, maravilhoso, guardei minhas coisas, saí e a gente tinha o prédio em que eu tava tendo aula, era em cima de um morrinho, logo na frente do prédio tava minha bicicleta, peguei minhas coisas, entrei na minha bicicleta, saí, tava lá pedalando, já tinha descido o morro, de repente eu escuto bem baixinho assim, alguém gritando assim, Leila-san, e eu tipo, não, tem alguém me chamando, o que tá acontecendo? Olhei pra trás, tava lá o professor correndo, esbaforido atrás de mim, descendo o morro, correndo assim, acenando. Leila-san, volta. Eu sei lá o que aconteceu, será que eu esqueci alguma coisa? Aí eu voltei lá, mó de buenas, na minha bicicletinha. Ele olhou pra mim e falou assim, não, por que você tá indo embora? Eu falei, acabou a aula, todo mundo foi embora. Ele falou, não, eu falei que era pra todo mundo sair da aula, que a gente ia tirar uma foto na frente do prédio. E aí eu entendi que era pra ir embora, e eu fui embora. Não, aí eu voltei, com que cara que eu voltei, gente? Com aquela cara de... Olha o japonês, olha a brasileira lá, olha a brasileira. Olha lá, vai estrangeira burra. Olha lá, brasileira, tá descendo. E foi muito constrangedor, porque denunciou o fato de que eu não entendia nada que tava acontecendo na aula. Até então eu só ficava acenando, eu sorria e acene, né? Mas até eu ir embora de bicicleta da aula. Eu tive uma aula lá também que era de comédia. Essa aula foi sensacional, assim, porque... Você estudava o quê? Só pra entender, você estudava o quê? Eu fazia... o meu curso? Porque não é russo, comédia com... O meu curso era sobre japonês, língua e cultura japonesa, era o curso que eu fazia. Ah, tá. Mas na faculdade lá, o que acontecia era que você podia fazer a sua grade e você podia pegar aula de qualquer curso. Eu acho que aqui, em algumas faculdades, você pode fazer isso também. De pegar aula de qualquer curso, desde que tenha o mínimo de aulas que seja do seu próprio curso. E aí, como eu fiquei 2 anos lá e o curso era só de 1 ano, no segundo ano eu meio que peguei, comecei a pegar muitas aulas de outros cursos pra tentar compensar ali e preencher minha carga horária, porque não tinha muitas aulas que eu não tinha pego já. E essa aula era uma aula para alunos japoneses, não era para estrangeiros. Então a aula era toda em japonês e tinha poucos estrangeiros na aula. Né, o que em geral era meio ruim, porque o professor não pensava muito na gente, né? O russo também não era pra estrangeiros, era pros japoneses, né? Por isso que era tudo em japonês. E a ideia era meio que... Eu particularmente não entendo o humor japonês, em geral, eu não consigo entender a graça e é muito físico, é muito, gag, assim, eu não sei muito explicar e não consigo achar graça. Eles falam que pra você ser realmente considerado japonês, assim, aquele momento em que você realmente está imerso na cultura é quando você começa a achar os stand-ups japoneses engraçados. Que é bem difícil, hein? Então, pra mim era difícil. É bem difícil mesmo, é bem difícil. E eu morava perto de Osaka, que é uma cidade que é famosa por humor, né? Tem os shows de Oarai, que é show de comédia stand-up lá, muitos. E eu não conseguia ver nenhuma graça. Então eu falei, vou entrar nessa aula e vou finalmente aprender. Entender o que acontece. Qual que é a graça das piadas japonesas. Aí logo na primeira aula, o professor, tinha muita gente, era muita gente. Eu acho que as pessoas, e pela reação do professor depois, eu acho que as pessoas entravam nessa aula porque achavam que ia ser engraçada. Então todo mundo entrava na aula. Não é, né? Cara, olha, isso aqui é a história do humor, o cara tá de nariz de palhaço e faz, sei lá, fazer malabares. Ou vai ver que nem os japoneses entendiam o próprio humor e aí decidiram ir lá pra ver se aprendiam, né? Podia ser também. Também. E aí, era num auditório, porque tinha muita gente. E o professor, pra começar, ele era muito baixinho. Muito baixinho. Então, ele tinha que dar aula em cima de uma cadeira. Já começava por isso. Então, você imagina... mas aí, ó, fazia parte já do Se do o humor. Felipe tá lá, ele já ia entrar rindo.
Eu já ia entrar rindo, já. Essa parte ia ser maravilhosa. Ah, entendi agora. Agora eu sou japonês. Não, ele usava uma calça muito apertada, que ficava meio enfiada na bunda dele. Então já é a segunda coisa. Já entrava e já ficava, meu Deus. Você já entrava o professor em cima da cadeira com a calça enfiada na bunda. E aí ele olhava pra gente e falava, é proibido rir na minha aula. Essa aula não é engraçada, eu quero que vocês levem a sério os estudos e não é pra ser engraçado de jeito nenhum. E ok, tá bom. Falei, então, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas fui eu e meu amigo Takashi, que era meu melhor amigo, é meu melhor amigo, né? A gente... Nossa, obrigada, gente. O quê? Que foi? Laura ficou com ciúmes, desculpa, Laura tá com Laura. ciúmes, perdeu, Eu tenho Laura. outros amigos, além de você, Laura. A Laura, melhor amigo. Você é a melhor amiga. Pronto, tá resolvido. Exato, é meu melhor amigo do Japão e você é uma das minhas melhores amigas do Brasil, é isso. Uma das? Como assim, uma das? Mas o que a mãe dela diz é que vocês se pegam, então vocês não são melhores amigas assim. Mas é que a Rose tem ciúmes, ela acha que eu vou roubar a Laura dela. Ela acha que a gente troca saliva. Ela falou isso já uma vez. Que bom. Ei, calma, não atropela a história da comédia da menina. Ela tava bebendo água, aí eu falei, me dá um pouco d'água. Aí ela me deu o negócio, a garrafinha de água, eu limpei assim a boca da garrafa pra tomar. Aí minha mãe, por que você está limpando? Vocês já não estão acostumadas a trocar saliva? Nossa! Toma na sua cara. Mentira. Continua, Leila. Eu peguei essa aula com o meu outro melhor amigo. Exatamente, porque, né, você... De acordo com a lenda, algum dia a gente vai casar. Você e a Laura ou você e o Takashi? Os três. É que a Laura já tem muitos. A Laura, ela não é muito fiel, então eu não quero. A Laura não Olha aí, Leila, nada melhor como que trazer assim? alguém que sabe da sua história. Não, então desculpa, Laura. Estamos terminadas, viu? Olha, eu sou monogâmica aqui, tá bom? Nada contra, mas eu sou monogâmica. No momento, pelo menos. Eu sou zero gâmica, mas, né? Zero gâmica. Mas enfim. Enfim, voltando para a aula de comédia. Não podia rir e a aula, na verdade, sempre começava com uma provinha no começo da aula muito difícil de ideogramas japoneses, né, de kanji, que nem os japoneses sabiam, era muito específico da matéria da aula, então era muito difícil entender o que era. E eu já na terceira aula já tinha bombado a matéria, já tava lá, só tipo, nem sei o que eu tô fazendo mais aqui, porque eu já tirei 0 3 vezes seguidas nessa provinha. E aí, a matéria também não tinha meio que nada a ver com comédia, apesar de ser chamado comédia, né, não entendi por que tinha esse nome. O professor, um dia, ele falou assim, hoje teremos aula de fonética, gente. Fonética em inglês, por algum motivo inexplicável. Só que tem um detalhe, o professor não falava, pelo menos, né, inglês. Então ele subiu na cadeirinha dele, era uma lousa bem grandona, né, porque era um auditório grande, desenhou, assim, uma garganta na lousa e colocou os fonemas ali do lado, como que falava, da onde que eles eram formados na boca, né, na boca ou na garganta, onde que formava. Então ele falou assim, vamos começar a testar. Então a gente vai primeiro testar a diferença entre sons fracos e fortes, então repitam depois de mim. K, a sala inteira. K. Aí ele, Ga, aí a sala inteira, Ga. Aí ele já em cima da cadeirinha dele com a calça enfiada na bunda, falando caga, 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 caga. Caga, 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 caga. Riu na hora. E meu amigo também é brasileiro, Takashi. Então a gente já ficou rindo, que eu tenho... Infelizmente eu não sei onde tá, mas eu sei... Por exemplo, da calça enfiada na bunda, eu lembro bem porque ele desenhou o professor baixinho em cima da cadeira falando caga, caga, caga. E todo mundo repetindo, caga, 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 caga. Aí, ele escreveu Fá, Fifu, Fefô na lousa. E ele falou assim, agora vamos para o F. E aí ele escreveu Fá, apontou pro Fá e falou, repitam depois de mim. Pua. E aí todo mundo, pua. Isso porque no Japão, os japoneses têm uma dificuldade absurda em formar a letra F. Eles não conseguem. Então, eu falava pro meu amigo, agora a gente vai falar o Fá, hein? A gente vai falar o Fá, hein? Pua. E aí virou Pua, Pui, Pu, Pue, Po. Isso era o Fá, Fifu, Fefô dele. Fá, Fifu, Fefô dele era Pua, Pui, Pu, Pue, Po. E foi uma aula inteira disso. Tipo, uma hora inteira de aula de professor falando Pua, Pui, Pu, Pue, Po. E a gente repetindo sem parar. E KGH. E caga, 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 caga.
Era uma aula muito bizarra. Não podia rir. Ele falava que em algum momento, meu pai falava que em algum momento o professor ia chegar e falar: taram! Era tudo uma piada. Haha, agora você já entende o humor japonês. Do nada ele ia aparecer de fralda fazendo. Ia ser isso. Eu tinha vontade de falar, gente, olha, humor japonês eu não entendo, mas o humor brasileiro já tá aqui nessa aula inteira. Esse professor aí de pé nessa cadeira já começou aí. Aonde? Se encontra essas pessoas. Não sei. O que se passa na cabeça de uma pessoa que vai pro Japão e resolve se enfiar nessas aulas? Aula de comédia, falar russo, ver a diferença do frango dourado pro rosa. Eu achei que era a pena do frango que era dourado e um era rosa, mas não é a carne. É a carne, a carne. Era a carninha do frango ali. Quando vocês forem no supermercado, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão comprar peito de frango e vão pensar, será que esse é rosa ou dourado? Não, eu não quero a galinha. O que eu vou fazer com uma galinha, moça? As minhas histórias, a maioria, tem a ver com minha flora intestinal. A maioria das vezes, dos meus problemas. Porque a gente não bebe, então as histórias do Felipe... As minhas, a maioria tem a ver com isso, entendeu? Tem esse contexto intestinal. Ninguém de Cartola vem me visitar. Ainda bem, né? Por enquanto, né? Então, eu trabalhava lá no centro. Nessa época, eu não lembro se eu já conhecia a Lídia. Eu lembro que eu acho que ela não tava nesse rolê. A gente foi foi pra um barzinho lá, porque era despedida de uma das meninas. Aí, tudo começou, na verdade, com a gente no barzinho. Teve tentativa de roubo do celular de uma menina, que o namorado da outra... Você não tava, né? Não tava. É que eram várias. A gente tava num grupinho que era só menina. Aí uma das meninas falou, eu vou levar meu namorado. Tá bom, leva, ué. Mas aí, Aí, a gente tá lá no rolê, todo mundo bêbado, todo mundo bebendo. Do nada, uma delas fala pra mim, Rafa, o namorado dela tava com meu celular. Eita. Ele falou que tinha caído no chão, mas tava aqui na mesa, ele tentou roubar. Tá, então esconde agora. Todo mundo escondeu os celulares, né? Aí a gente acabou dando um migué lá e saindo desse rolê, deixando os dois lá. Alguém falou que queria ir no banheiro. Como a gente tava na República, a gente foi no Mac. Depois, foi todo mundo no banheiro, desceu. Alguém... eu quero sorvete. Começou, todo mundo pegou uma casquinha. E a menina que tava se despedindo, tá com a casquinha dela, assim, lambendo, tipo Chaves, lambendo o pirulito. Tipo o Kiki sabe? lambendo o pirulito. Aí chegou um mendigo, cara, moça, dá um sorvete pra mim? Ela, não, e deu uma lambida. Mas não sei o que, moça. Ela, não, deu outra lambida. O cara catou o sorvete da mão dela e saiu correndo, gente. Deu sorvete? Uma das meninas que estavam juntas foi atrás do cara. Pra pegar o sorvete de volta? Sim. Eles vão querer o sorvete de volta que outra pessoa lambeu? Não, que nojo. Nossa. Eu lembro que nessa hora eu tava bem bêbada, mano. Eu tomei um negócio que eu fiquei muito bêbada. Eu só encostei Aperol? assim no... Não era Aperol, era uma bebida azul. Não vou contar do Aperol. Não adianta fazer a ponte. Eu não vou contar do Aperol. Não, coincidência, gente. Se o assunto surgir, quem Aperol sabe? que o Felipe também tomou? Não, pior, eu encostei assim no ombro da outra menina, coloquei a mão no queixo, fiquei só olhando assim, tipo, eu não acredito nisso. Que elas estão até a bêbada falou, olha, velho. Foi, tipo isso. Aí depois ela voltou, né, toda cansada. Eu só parei de correr atrás dele porque ele estragou todo o sorvete e jogou no chão, senão eu tinha ido atrás. E aí, nesse mesmo dia, estou eu voltando pra casa, eu morava lá na Penha, e eu desci uma ladeira enorme pra chegar em casa. Eu descia do ônibus, aí tinha a ladeira, porque a casa era, tipo, no final da ladeira. Eu não sei se aí no bairro de vocês, Felipe e Karine, é a mesma coisa, mas lá só mora velho. Aqui só mora velho. Então, não tinha ninguém na rua, já acho que era 1 da manhã. Era bem tarde. Ninguém. Eu descendo sozinha e pensando, eu espero que não apareça ninguém pra me roubar. Aí, do nada, eu vejo de longe um cara sentado, todo de branco, com um gato no colo. Pronto, começou. De cartola. Não, ele não tava de cartola. Sei lá, o Lúcifer do Constantine é de branco que ele aparece. Então, mas o bizarro é que o senhorzinho que morava nessa casa, ele era totalmente o contrário do cara. Ele era gordo, branco e meio barbudo. E meio sujo, né? Dava pra ver na cara dele. Esse cara era negro, tava bem limpinho, a roupa dele tava muito branca. E ele era magro. Ele tava sentado lá no banquinho e tal. Aí eu fui passando e fui olhando assim, tipo... A risada da Karina. Ele tava rindo pra você? Ele tava feliz.
Tava rindo e fazendo carinho no bichinho dele. E eu desci, continuei olhando pra trás e o cara continuava lá. E nunca mais eu vi esse cara. É, só ele assim, Misifia. Ele tava te protegendo, olha, porque você tava num bairro escuro, né, com... Protegendo seu caminho pra ninguém te assaltar. O gatinho. Aí, ó. Gente, sério, eu não tava tão bêbada pra ter alucinação. Será? Não, eu não tava tão bêbada assim. Eu nunca fiquei bêbada pra ter alucinação. Mas foi muito bizarro, porque nunca mais eu vi esse cara. Não fica chamando, não. Se chamar, de repente, era Ai, O melhor é que aparece. depois desse podcast o Felipe não vai dormir à noite. Não, lógico que não, né? A Laura falou que era podcast engraçado. Se eu soubesse que era de terror, eu tenho medo. Eu fico com medo. Você me mandou uma lista aqui com um monte de história bizarra. Eu só falei que o Felipe ia ficar morrendo de medo. Viu, Leila, como foi? Foi Foi premeditado, gente. Olha, vocês me enganaram. Vocês me enganaram que eu morro de medo de coisa de terror. Sabiam que se falasse que era de terror, eu não viria. Aí vocês falaram, não, é comédia. Pra vocês chegarem e é de terror. Pra eu ficar com medo. Exatamente. Não, eu não quero galinha. O que eu vou fazer com uma galinha, moça? Tava lá no McDonald's, a gente também ia aí nesses fast food. Mas os diferentes que tinha na época da faculdade, tinha um monte de fast food diferente. Mas você falou que tem problema no intestino. Você come McDonald's também. Pois é, eu também não ajudo, né? Não, amiga? ele não ajuda. E era sempre assim, vamos em Pinheiros. A gente mora no Carrão, então tem uma distância. E assim, tinha um amigo nosso que ele pegava o carro do pai dele emprestado e tal, falava, vô, vamos dar um rolê, vamos. Então vamos comer alguma coisa, vamos. Então vamos no X Picanha que abriu ali na Faria Lima. Ah, vamos aí, né? Por que não? Era Faria Lima. É, na Henrique Schalman. É isso, na Henrique Schalman. Vamos lá? Vamos. Vamos aí, mano. Comer, pô, burgão de picanha, né, velho? Tô dentro. Só que eu não vou no banheiro fora de casa, sabe? E a gente foi, e aí pediu um monte de coisa, porque eu, quando eu vou comer, eu como pra valer mesmo. E aí, comemos, tal, X Picanha, não sei o que, meu amigo. Vamos voltar pra casa? Aí vamos. Só que na hora que eu fui levantar, deu aquele aviso, sabe? Primeiro aviso. Primeira vez. Ah, mano, mas é sábado, né? Tá vazio o trânsito, acho que dá tempo de eu chegar na minha casa. É só o primeiro aviso, né, mano? Segura aqui, de boa. Firmeza. Aí a gente entrou no carro do nosso amigo e tal, e a gente vindo embora. E aí deu aquele segundo aviso, né? Pau. Aí mano, aí ele que foi? Eu falei, não, nada, tá aqui, o X-Picanha aqui tá batendo legal no meu estômago não, mas vambora, tá tranquilo. Aí o esperto resolveu passar pela Consolação pra voltar pra casa. Quando ele entrou na Consolação, parou o carro. E eu não sei se o meu cérebro avisou o meu intestino que ia demorar muito, e ele não quis saber, tá ligado? Aí ele começou a dar umas pontadas assim, ai meu Deus, liga o ar. Aí ele, por quê? Eu falei, não, liga o vento, abre a janela, porque, mano, eu tô com muita vontade de fazer cocô. Aí, não, nós estamos longe, não dá pra sair daqui, a gente tá parado no meio do trânsito. Falei, não, relaxa que eu seguro, né? Vamos esperar o próximo posto de gasolina e você para e eu vou. E senão eu desço e vou correndo. Não, beleza. Aí passou. Sabe quando passa? Passou à vontade. Falei, beleza, passou à vontade. A gente foi e tal, entrou na Radial Leste. Aí ele falou, ó, é o último posto até chegar em casa, você não quer? Eu falei, não, passou, tá tranquilo. Na hora que, assim, ó, passou uns 2 quarteirão do posto, parou o trânsito de novo. Só que dessa vez não veio um aviso. O negócio já tava no caminho já. Eu, puta merda, mano, não vai dar, vou fazer aqui no banco. Aí, não. Meu Deus! Calma. Eu falei, não tô calmo. Sai daqui. Entra aqui nessa rua, entra na rua. E era contramão a rua. Foi entrando assim na rua, na contramão, não sei o que. Eu falei, tem papel? Ele, tem uns guardanapo aí, né, mano? Eu abri o porta-luva, catei o guardanapo e falei, para aqui! E corri no meio da rua. Ele desceu do carro, praticamente em movimento, e saiu correndo. Aí ficou eu e o nosso amigo no carro, e ele, meu, será que ele tá bem? Eu falei, aí eu fui correndo, na rua. Saí correndo na rua, falei, meu Deus do céu, mano, eu não vou fazer na calça, né? Puta, mó vergonha, né? Fazer cocô na calça. Fui correndo uma praça. Aí eu falei, Meu Deus, uma praça. Seja o que Deus quiser, né, mano? Seja meu o Deus. que Deus quiser. Meu Deus. Abaixei ali na praça ali e mandei ver na praça. E aí assim, né, mano? Eu, nossa, mano, suando, passando mal. Nossa, passando muito mal. E aí passa um casal assim, segurando a mão assim,
bem do meu lado, assim, dá uma olhadinha. Aí eu fui meio de cócoras, assim, pro lado, meio com vergonha, né? E tal. E eu tô lá, quando eu vou me arrumar, vem um farol alto. Mas na minha bunda, assim, ó. Pum! Porque já fazia uns 15 minutos que ele tinha saído. Aí o nosso amigo falou, meu, será que aconteceu alguma coisa? Tô preocupado. Acho que eu vou dar uma volta na praça pra gente ver se achar ele. Só que ele saiu da rua assim, que a gente tava de frente pra praça, que ele acendeu o farol e pegou o Felipe de E eu saindo com a calça assim na mão, o tênis, o papel e sabe, aquela coisa, e eu indo pro lado assim, desesperado, que tinha um farol na minha bunda, e um casal me olhando assim, bizarro. Aí eu falei, mano, aí passou, né, nervoso assim e tal. Eu olhei pra trás, vi que eram os dois, né? Aí, pô, já tava ali, né? Mano, você fica rendido. Eu tava rendido já. Falei, quer saber? Vou terminar o que eu tava fazendo, né? Fui e tal, com um nojo desgraçado, me arrumei e tal. Vou terminar o que eu Aí vou eu pus fazer. minha calça, e aí eu fui procurar eles, né? Quando eu tava sentado do lado de uma árvore, aí tinha uma árvore, e eu tava bem de frente pra árvore. O cocô, um carro parado, um carro estacionado, assim. Quando eu levantei, que eu me arrumei, que eu virei pra procurar eles, o carro ligou e saiu. Tinha alguém dentro do carro. Essa merda não. Ficou me vendo cagar. Também que não saiu antes pra não te constranger, ué. Esperou você terminar. A pessoa ficou esperando eu terminar. Porque eu terminei, levantei, me arrumei, aí a pessoa resolveu sair com o carro, mano. Ah, mas isso foi meio de família, né? Seu pai cagou no meio da marginal. Meu pai uma vez também. Meu pai tava com dor de barriga, tava assim, com esse problema assim, e tava na marginal, 1 milhão assim com o carro. Mano, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ele parou o carro na marginal, mano. Parou o carro na marginal, desceu do carro, abre as portas, abre as portas. Abriu a porta e mandou ver no meio da marginal. Meu Deus. No meio da marginal do CT. Pelo menos a polícia não parou vocês. Imagina a cena. Acho que o policial passou e falou, vixe, Deixa pra lá. tá, tá.